Boa noite, pessoal. Todos estão bem? Bom, fico feliz de estar aqui para a gente aprender um pouquinho junto sobre o ensinamento de Jesus. Queria que a gente vai falar de um tema aqui sobre amor, né, cuidado e caridade. E antes da gente começar, gostaria que cada um recebesse um abraço meu, né, com muito fraternidade, né, muito caloroso, né, e sentindo a energia, né, que tem aqui nessa casa, né, dos bons espíritos que nos acolhem. Então, sinto esse abraço bem fraterno, bem aconchegante de cada um de vocês. Então, vamos falar aqui que o amor e a caridade, né, o amor é cuidado e caridade, que é um dos caminhos para a nossa evolução moral, né, que é o que nós estamos aqui na Terra. Nós viemos aqui para passar pelas experiências, pelas vivências, e no final a gente sair aqui um pouquinho melhor do que a gente adentrou, né? E esse é o objetivo, né, da reencarnação, né, que a doutrina espírita, né, nos esclarece muito bem isso. Então, às vezes nós estamos nas nossas aflições, que não é o acaso, né, e às vezes nós estamos no nosso dia a dia sem rumo, né, e o Evangelho nos traz aqui um norte, né, como se fosse um GPS para a gente seguir os caminhos de Jesus. E um dos caminhos mais bonitos, e aqui no próprio capítulo 11 do Evangelho, que fala, né, da gente amar o próximo como a si mesmo, que fala que inclusive é o maior dos mandamentos, né, que a gente tem dentro do Evangelho. E aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre como que a gente chega nesse caminho, quais são os próximos passos, quais são aí as nossas dificuldades, às vezes, né, para a gente atingir esse ponto, e que inclusive Emmanuel, né, ele traz para nós que fora da caridade o que? Não tem salvação. Então esse é o único caminho, né, para a gente realmente seguir e ter a nossa evolução. Para a gente falar um pouquinho aqui, né, do amor, quando a gente fala de amor, na doutrina espírita ela traz um viés diferente, né? Não é somente aquela questão de sentimento, né, daquela coisa agradável que a gente tem quando a gente fala de amor. É isso também, mas tem algo muito além disso. Que no Espiritismo ele nos ensina que amar é algo que a gente sente, é algo para a gente praticamente fazer, é algo para a gente agir. Tanto que o amor, ele é um verbo. E é um verbo que se assemelha muito, né? Que quem ama, cuida, né? Pratica a caridade. Então é nesse caminho aqui que a gente vai estar seguindo. Muitas das vezes, né? Às vezes um simples ato, né? Da gente enxergar o próximo, seja a gente ser indulgente, a gente aprender a olhar os nossos familiares, os nossos filhos com amor, né? Com os nossos pais, né, parece mais simples. Mas e o próximo, né? Então até a gente vai falar um pouquinho depois, né, num contexto aqui da parábola do bom samaritano, que ele traz isso para nós, né, que o próximo é além da nossa família, a humanidade, né, e quando a gente começa a enxergar dessa forma, aí sim nós estamos tendenciando, né, para estarmos melhores aqui como espíritos. No livro dos Espíritos, ele fala lá das leis divinas, né, que são as leis de Deus, e na questão 886 dos livros dos Espíritos, eles nos ensinam que qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, né, que Jesus queria pregar para nós. Aí ele fala, né, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que bonito, né? Que nós estamos aqui dentro de um planeta, de uma das moradas do nosso Pai, né, que é o planeta Terra, né, que nos acolhe aqui com muito carinho. E mesmo cada um aqui tem a sua fase de evolução. Então, uns aqui estão mais evoluídos, outros, né, estão no caminho, e isso faz parte, está tudo certo, né? Não tem errado e certo aqui nesse detalhe. E quando a gente chega nesse nível, né, de mesmo a gente sendo imperfeito, a gente buscar a imperfeição, que às vezes são os testes que nos favorecem no dia a dia. Que mesmo nas aflições, mesmo aqueles que nos ferem, a gente buscar o perdão, buscar a indulgência, porque através do outro, né, nós vamos ser testados, nós vamos ser avaliados para ver como que está a nossa paciência, a nossa forma de amar, né, a nossa forma de perdoar. E que é interessante que no Evangelho, quando ele fala da questão da caridade, hora nenhuma, às vezes ele cita a questão
que a esmola, né, ele não fala de dinheiro. Então, olha que bacana, né? Então, primeiro ele não fala de dinheiro. O que ele vai falar? Ele vai falar aqui de questões de atitude, né? Que é aqui a gente ser paciente, a gente ouvir, né, sem julgar, a gente respeitar as limitações alheias, a gente perdoar e a gente acolher. E a gente vê figuras, né, muito bacanas, né, pessoas como o nosso saudoso Chico Xavier, né, tanto que ele nos amava, tanto que ele nos perdoava. A todo momento ele era perseguido e que ele escolheu ainda, né, servir, né, com amor e carinho, principalmente a população, né, que às vezes mais necessitaria, né, com caridade. Então aqui é o amor que torna o cuidado. No capítulo 11, que é o que a gente comentou, que ele fala dessa questão da gente amar o próximo como a si mesmo, ele traz uma questão interessante aqui, que fora da caridade não há salvação. E isso significa o quê? Para a gente entender um pouco. Como que demonstrarmos o amor. Muitas das vezes a gente acha que o amor é um plano bem desafioso, né? Mas ele está nas nossas práticas diárias. Seja a forma pelo cuidado que a gente tem com os nossos filhos, seja através com os nossos pais, colegas de trabalho. Então ele está na nossa rotina do dia a dia. Inclusive, a gente cuidando às vezes de algum doente, algum ente querido nosso, né? Quantos aqui às vezes que fica no hospital, ou que às vezes tem que acolher a mãe na hora que mais precisa, né? Que é a velhice que chega para todo mundo. E muitas das vezes falta paciência, né, para a gente poder praticar isso. Quantas vezes, né, a palavra amiga também ela serve de recurso mais que o material, né, para aquele que mais necessita no momento. E o nosso espírito ele se alimenta o quê? Não apenas de pão, né, ele também necessita o quê? De acolhimento. E Jesus perguntava para as pessoas, ele não perguntava para as pessoas, né, o que elas conheciam. O que ele queria saber? Quais são as suas dores? Da mesma forma, ele nos encoraja para a gente nos desafiar e a gente ter essa coragem aqui para a gente poder viver através da fé, através do amor, que é o que ele nos ensina, que o que? Vem a mim aqueles, né, que serão aqueles que estão passando mais problema que eu vou nos aliviar. Ele não vai tirar a nossa dor, mas ele vai nos aliviar. Até tem no André Luiz, que no livro do Nosso Lar, ele traz lá uma questão interessante. Então, para quem já até viu os vídeos, né, e até mesmo a leitura dos livros, que ele afirma lá para nós? Que o bem que fazemos é a luz que acendemos em nós mesmos. Então, olha que bonito, né? Vocês entenderam aí, ó. A luz que fazemos e acendemos em nós mesmos. Então, olha o quão importante é a gente estar bem com a gente mesmo, né? E a gente estando bem com a gente mesmo é a prática da caridade. É que vocês podem até experimentar e fazer esse teste um dia, né? O dia que vocês estiverem no pior dia de vocês, que a gente é humano, a gente erra, e a gente vai errar muito ainda, mas no mesmo aquele dia, no seu pior dia, tenta praticar alguma caridade, tenta fazer alguma intervenção boa, que você, naturalmente, você vai trazer energias boas para você. Você vai entrar numa nova vibração. E sem o trabalho, sem o esforço de cada um, a gente não consegue evoluir aqui, né? E o amor, ele é um caminho bonito por essa condição, que ele traz aqui para a gente sair da nossa zona de conforto. A gente ajudando, né, o próximo, quem está, né, ao nosso redor, isso nos traz aqui de uma forma bem significante. E nas colônias espirituais, o que eles percebiam? Que os espíritos mais felizes eram aqueles que mais servem. Aí eles falavam de horas bônus, né? Você trabalhava, e você tinha o direito lá de ver por pequenas horas entes queridos que ficaram na Terra. Então, da mesma forma, é o nosso aqui também. Da mesma forma que a gente tem que trabalhar para ganhar o nosso salário, mas também nós temos que olhar para o outro lado espiritual. O que eu estou fazendo para me ganhar bônus extras, né? Ou a minha evolução moral no dia a dia. Então a gente tem que sempre fazer esse tipo de reflexão. Aí eles compreenderam, né, algo também fundamental, que servir é amar. Então, o simples ato da gente poder servir
a gente já vai estar levando o amor para o nosso cotidiano. Não existe amor sem dedicação, não existe amor sem renúncia, não existe o amor sem o cuidado. Então isso é uma transformação moral do nosso espírito. Por isso que ele fala aqui que é um dos maiores mandamentos, que quando a gente traz isso na rotina nossa, como essência verdadeira, que a gente naturalmente já vem a praticar sem eu ter que alguém lá falar para fazer, ou né, você já agir de forma natural, isso aí sim que você vai sentir como um amor verdadeiro, assim como Jesus nos ama. E principalmente Deus, que imagina o quanto bilhões, né, de espíritos que não tem, e mesmo assim são espíritos errantes, são espíritos falhos, e Deus ainda nos dá a oportunidade, nos dá aí um novo dia para a gente recomeçar. Aí Deus nos oferece oportunidade todo dia, até dentro de casa, no trabalho, na rua, família. E ele revela que nas pequenas ações que a gente encontra, né, verdadeiramente os nossos atos da perfeição. E aqui a questão da luz, que a gente acende dentro de nós, eu imagino que deve ser uma coisa muito sublime. Né? Da mesma forma, quando você abraça o teu filho, que às vezes, né, muitas das vezes, alguém queria ter algum tipo de um filho e não possa ter, quando tem, né, aquele amor mais intenso do mundo. Da mesma forma, quando a gente vê às vezes alguma catástrofe, assim como teve na Venezuela, que você consegue reencontrar alguém que você achou que tinha perdido. Então isso daqui é um sentimento, né, uma luz que para nós é uma conexão muito grande com a lei de Deus. Né? Para a gente falar do amor, eu trouxe aqui essa figura que eu sempre gosto de falar dela, da Madre Teresa de Calcutá. Então ela era uma senhora de 1,5 m de altura e que ela fez um contágio tão grande, né, com o amor que ela tinha, que ela escolheu amar onde que ninguém queria. Então ela foi na população mais pobre lá da Índia, ela ia para trabalhar como professora, ela começou a trabalhar e ela ficou indignada com o que ela via pelas ruas, muitos leprosos, muitas pessoas doentes, abandonadas. Então tocou o coração dela tão forte que ela formou uma fraternidade, né, entre as irmãs, para poder cuidar dessas pessoas. Então ela servia, ela ajudava, ela acolhia cada um, né, com um ato simplesmente de poder amar. E o que eu acho interessante dela é que, mesmo nas aflições dela, ela ainda recorria a Deus, sempre orava, conversava com Ele, que é inclusive um dever que nós temos que fazer. A gente tem que conversar muito com Deus. Muitas vezes a gente acha que Ele está distante, mas Ele está dentro de nós, e Ele faz parte dessa luz. E Ele fica torcendo para a nossa luz iluminar cada vez mais. Porque quanto mais a nossa luz ilumina, mais a gente consegue, os bons espíritos conseguem nos ajudar, mais a gente consegue uma conexão divina e mais a gente consegue, né, também influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Tem, né, contos aí que falam que Chico ele tinha uma luz tão grande, que a luz dele contagiava pessoas tão distantes e ele servia como imã. Porque era tanto amor, tanto carinho, né, que a luz dele ela respondia para todo mundo. Olha que bacana. Eu fico imaginando a luz de Jesus, né, que eles falam que era 10 vezes a luz do sol. Tanto que quando ele aparece para Paulo, né, Paulo de Tarso, naqueles livros, né, de Emmanuel, ele chegou a ficar cego. Porque a luz era tão forte de Jesus que ele acabou ficando cego. E aí depois ele teve que se recuperar, né, buscar a cura numa pessoa que ele iria, né, degredir. Então olha para você ver que história mais linda, né, e conta esse fato. E aí Jesus nos faz o convite, que através do amor, da caridade, não a salvação. Então a gente praticando isso no nosso dia, nós vamos fazer o quê? Fazer com que essa lâmpada, essa luz dentro da gente, ela se engrandeça cada vez mais. E coisas boas vão acontecer com a gente. Aí tem uma parábola do bom samaritano, que é em Lucas 10, 25, 37. Aí depois o doutor da lei levantou-se tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aqui eu vou contar essa parábola, que eu acho ela muito interessante, mas aí tem alguns olhares diferentes
assim como Haroldo, né, e alguns outros, né, estudiosos aí da doutrina espírita, trouxeram aí um ponto de vista. Aqui tem um ponto de vista muito interessante depois para a gente refletir também. Então, naquele momento, Jesus ele falava sempre por forma de parábolas. E olha para você ver, né, que ele era um perfeito pedagogo, né, porque ele sabia que para aquelas pessoas daquela época que eram ignorantes, né, mais do que a gente é agora. A gente nem é ignorante, mas há 2000 anos atrás, né, quando Jesus estava aí, a gente era muito mais. Então ele, através de parábolas, ele conseguia transmitir a mensagem dele. E é tão interessante porque as parábolas dele prevalecem até hoje. Olha para você ver, ela desencadeou vários, né, praticamente 2 milênios, e ainda assim as parábolas deles fazem sentido, né, e a gente ainda busca conforto nelas. Então, nesse mestre doutor, né, que veio fazer esse questionamento, ele sempre provocava o Jesus, né, tentava ali, né, julgar ele, né, de alguma forma através de perguntas, mas ele, com a sua sabedoria imensa, né, ele veio aqui trazer esse fato para nós. Então, esse doutor levantou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí o que Jesus responde? Que está escrito na lei. Como os lê? Aí ele respondeu e disse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e todo teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E responde Jesus, aí ele responde com essa parábola, né, do bom samaritano. Então descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos sacerdotes, dos salteadores, os quais os esponjaram-se, e espancando se retiraram, deixando meio morto. Então aqui veio um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos lá dos bandidos, né? Bateram, saquearam ele e foram embora, largou ele lá quase semi-morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote. O vendo passou de largo, ou seja, né, atravessou do outro lado da estrada nem para olhar. E de igual modo também me levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-se para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo que ele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual? Pois destes 3 parece que o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Ele disse, o que de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazer a mesma maneira. Essa parábola aqui ela é bem interessante, né? Porque tem uma reflexão para nós. Será que nós estamos sendo um sacerdote? Ou será que nós estamos sendo um levita? Ou será que nós estamos sendo um samaritano? E aqui é uma questão interessante. Ó. A gente até marcou aqui essas palavras, né? Ele descia e o samaritano. O que vem essa reflexão? Que é só um mapa daquela época. Então aqui Jericó, né, ficaria aqui. Então o pessoal descia aqui de Jericó, que eram as montanhas, né, em volta. E Jericó ele ficava bem no vale mesmo. Né? Ficava bem embaixo, né? Por isso que ele falava, descia, né? Só que aqui o pessoal vem trazer um contexto diferente. Que quando ele fala descia, que quer dizer como se a gente baixasse a nossa vibração. Então a gente estava com a vibração baixa, né, descendo, tanto que o viajor, ele descia. Ele estava numa vibração ruim, aí o que aconteceu com ele? Os ladrões foram assaltar ele. E aí foram tanto o sacerdote como o Jericó também, eles desciam. Então desceram a frequência deles, né, para Jericó e tiveram também
essa frustração, né, de não poder ajudar. E o samaritano, o que ele fala aqui? Ele não fala descia. Ele é de viagem. Então isso fica uma reflexão para nós da seguinte maneira: como que a gente está com a nossa vibração, a nossa luz? Que dependendo se ela estiver apagadinha, dependendo se a gente só tiver em vibrações ruins, o que a gente vai atrair? Coisas não boas para nós. Então isso é para a gente ter esse tipo de atenção. E aqui é uma demonstração de amor, né? Ou seja, o samaritano, que naquela época eram os repudiados, é o que foi lá ajudar. E aquele sacerdote que só falava, assim como eu estou falando aqui. A pessoa que precisou dele, ele o que fez? Foi para outro caminho. E como que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Com você mesmo. Você está se perdoando? Você está olhando para você mesmo? Está cuidando de ti? Porque aqui fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então nós também temos que cuidar da gente. E com seus familiares, aqueles que estão ao seu redor? Como que está sendo? Você está sendo um samaritano? Você está sendo um pouquinho levita? Ou está sendo um sacerdote? Então, essa passagem ela traz aqui para nós, né, vários aprendizados. E ele vem em linha aqui, porque a gente está falando do amor. Que o amor... Exatamente. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente chegar do outro lado de lá, que a gente sabe que aqui é um planeta de testes, né? A gente falou que é prova, expiação, né? Ou uma missão que a gente está passando aqui. Então aqui não é a nossa casa. Nossa casa é do outro lado lá. Nós somos espíritos, estamos no veste de carne, que a gente vai estar de lá. Quando a gente chegar de lá, o que eles vão perguntar para nós? O que a gente teve de carro, de casa, né, de bons celulares? O que a gente teve de graduações? Eles vão perguntar para nós, né? Como que foi o nosso jeito de amar? Simplesmente isso. Aí fica essa reflexão para vocês. Como está sendo o seu jeito de amar? E aqui a gente sabe que o amor é um verbo. Então como que a gente está cuidando? Como que a gente está fazendo caridade? E aqui no Livro dos Espíritos, né, agora trazendo um pouquinho para nós, aqui a gente vai falar um pouquinho do cuidado conosco. Que a gente está vivendo num mundo de transição, de prova e expiação. Então está tendo uma regeneração no planeta. Isso sempre teve, sempre vai ter, né? O planeta foi feito aí há quase 5 bilhões de anos atrás, vem passando por evoluções e ainda a gente vai continuar evoluindo. Então nós estamos num momento, né? São de crises, são de guerras, e o principal é o nosso mesmo, né? Que a gente não está sabendo lidar com os nossos pensamentos. Né? Então às vezes a gente fica hipnotizado por um celular, e às vezes a gente está deixando de agir. Né? Então isso impacta muito a nossa existência. A gente está deixando de aproveitar a nossa existência. Então isso fica aí para um sinal de alerta para nós. Né? A gente deixar um pouquinho as telas e a gente começar a agir mais. E aí a gente cuidar da nossa mente, até no livro do Kardec, nas questões 146 e 257. Mostram que os espíritos agem pelo perispírito e ele transmite para o corpo. O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo tanto 8 quanto no 12º, mostram que os sentimentos e pensamentos influenciam também a nossa saúde moral e física. Então, o que eu penso, o que tem na minha mente, ela vai transmitir de alguma forma para o meu espírito e para o meu perispírito. Então, a gente tem que vigiar a todo momento, né, os nossos pensamentos. E aqui ainda Kardec fala, que a mente é um campo de manifestação do espírito e nela nascem os pensamentos, sentimentos e decisões que moldam o nosso perispírito e influenciam também o nosso corpo. Aí André Luiz, né, nas obras psicografadas por Chico, ele amplia a nossa compreensão, mostrando que o pensamento é uma força criadora, que constrói a saúde, desequilíbrio, afinidades espirituais e até paisagens do mundo
espiritual. Então, a gente cuidar da nossa mente é cuidar da nossa própria vida, é a gente se amar, como Jesus falava, né? E aí tem uma questão, né? Aqui, como ele diz, né? Que a força criadora, ela constrói essa saúde e desequilíbrio. Olha para você ver a energia do nosso pensamento. Então, muitas das vezes a gente fica pensando só no futuro. Futuro, como que eu vou fazer para pagar as contas, como que eu vou fazer para ter meu carro, né? Mas isso daqui está prejudicando a gente. Por quê? Nós estamos deixando de ter o quê? Fé. Eu sei que a gente vive num mundo materialista, né? Mas quando a gente tem fé, as coisas acontecem natural para nós. Então é essa chamada que Jesus quer fazer. Eu até assisti uma palestra, né, da Karina, e ela contou a história dela, que foi muito bacana, que ela demonstrou essa questão. Hoje ela, resumindo, ela passou por algumas experiências espíritas, então ela teve contato com o espírito, e aí ela viu um chamado, né, de um espírito para ela largar toda uma vida que ela tinha, né, que ela estava até viajando fora do país, fazendo mestrado, né, e fez um convite para ela escrever um livro espírita e sair divulgando esse livro. Só que ela não tinha recurso nenhum. E aí ela com receio, com medo, né, porque o medo ele nos retrai, né, ele nos deixa imóveis. E dessa forma ela saiu, né? Então uma passagem de uma hora para outra, né? Ela tinha um convite, ela aceitava o convite, mesmo sem ter dinheiro, e pouco tempo depois aparecia uma forma dela poder viajar. E assim ela divulgar esse livro que ela fez, né? Que ela conta um pouco da história dela. Ela tinha uma crise era uma pessoa bem ansiosa, tinha problemas gravíssimos, assim, uma ansiedade nível, não sei qual é os níveis, mas ela era um dos piores. E ela curou por essa questão. Ela confiou, né, na fé dela, e até hoje ela faz esse tipo de trabalho. Até aqui em Uberaba, não sei se alguém conseguiu presenciar aí, mas uma lição que eu peguei dela, né, que realmente a gente precisa ter fé. Porque muitas das vezes a gente fica pensando muito no futuro por falta de fé. A gente não confia. Ou a gente está preso no passado, né? O que eu fiz de errado, aquilo vem me materializando, que também dificulta a nossa estadia aqui. E até tem um vídeo de um senhor, ele tem 105 anos, e ele fala justamente isso, essa questão do passado. A gente não é retrovisor, a gente consegue fazer mais nada. Só que aí a gente tem o dia e a noite, né? E Deus ele deixou essas figuras, né, reais para nós, para demonstrar o quê? Que a noite é como se fosse uma morte nossa. Então, a gente deitou, dormiu, você vai para o plano espiritual, né, vai aprender, vai visitar quem precisa visitar, e você acorda no outro dia com o sol, né, raiando, como uma nova oportunidade. E ele é tão bom para nós, então, ou seja, o que você fez lá para trás, não importa, tenta acertar daqui para frente. Então esse é o convite que ele faz para nós de reflexão. E aí o Senhor também fala que o passado já passou e que o futuro é o quê? É um mistério para nós. Então não tem nada na nossa mão, não tem nada de controle, né? Nem a nossa vida, se a gente for parar para refletir. Então por que não a gente viver o presente com mais intensidade? A gente observar mais as coisas, sair do automático e a gente amar mais, né? E aqui no livro tem um relato também do André Luiz, que ele cita aqui a questão da nossa mente, que ela é semelhante a um imã. Então tudo que a gente pensa, a gente materializa, e de alguma forma a gente também é um imã que nos atrai. Assim como o Chico, que ele transmitia amor, e as pessoas que estavam carentes vinham para ele, né, para ele poder ajudar, também a gente atrai coisas ruins. Então é importante, né, a gente cuidar da nossa mente. Como que a gente cuida da nossa mente? A gente já falou aqui várias vezes, né? É deixando, né, pensar demais no futuro ou no passado, e tentar vivenciar agora, fazer uma boa leitura do Evangelho, ler um parágrafo e pratica, né? Se a gente ficar num capítulo só e praticar ele, se a gente atender 1% do Evangelho, a gente já vai ter feito muito aqui na nossa existência. E a gente sabe que tanto é difícil
da gente praticar no nosso dia a dia, né? Colocar os ensinamentos de Jesus, né, em prática. Aqui eu não vou ler todo o texto, mas ele referencia aqui, né, que num dos trabalhos, né, que eles faziam, eles enxergavam tudo essa questão da vibração, da harmonia, tanto que isso realmente desbalanceia o nosso campo energético, atrai coisas ruins, né, e da mesma forma atrai coisas boas se a gente tiver numa boa vibração. O famoso livre-arbítrio é uma condição que às vezes a gente ainda não domina. Então, por sermos espíritos ainda rebeldes, somos espíritos rebeldes, e está tudo bem, né? Estamos aqui tentando melhorar. E a gente sempre tem as nossas escolhas no dia a dia. Então a gente pode escolher o caminho ruim ou o caminho bom. E no final, quando a gente tentar deixar o nosso coração falar, a gente seguir o nosso intuitivo, ele vai sempre nos levar para o caminho bom. Às vezes vai ser o mais difícil, mas é o caminho que a gente precisa. Aqui são os... né, isso aqui é bacana, essa história, né? Então, nas grandes planícies lá da América do Norte, enquanto tem uma tempestade, né, vem aquelas tempestades que, né, é muita chuva, raios, né? E muitos animais, o que eles fazem? Eles fogem, né, da tempestade. O bisão, ele não foge, ele encara a tempestade. Por quê? Ele sabe que se ele encarar ela ali de frente mais rápido, o que vai acontecer? Ele vai atravessar ela e ele vai enfrentar com coragem, né, e passar mais rápido, né? Enquanto aqueles que fogem, às vezes vão tomando aquela chuva, tomando aquele raio, e ele já enfrenta a tempestade que ele sabe que vai passar. E aí, meus queridos, tempestades nós vamos ter a todo momento na nossa existência aqui. Então aqui é um convite para a gente também encarar essas tempestades, a gente enfrentá-las, porque no final a gente vai ver o sol raiar para nós. E essas tempestades, muitas das vezes, é para nosso próprio bem, é para nossa evolução moral, é para a gente fortalecer o nosso coração, para a gente ter vivências, experiências. E quanto mais intensidade a gente pôr isso no nosso dia a dia, mais evolução moral a gente vai ter, mais a gente vai chegar do lado lá mais feliz, né, de ter cumprido um pouquinho dos nossos objetivos. Então, meus queridos irmãos, vamos atravessar essa tempestade, né, que no final a gente sabe que tem lá um sol nos aguardando. É isso que eu queria passar hoje para vocês. Obrigado pela paciência de me ouvir, né, que todos, né, tenham um abraço bem confortável de Jesus, né, e que sigam firmes aí nos seus tratamentos. Vamos procurar ajuda, porque a coisa não é fácil para ninguém, né? Mas quando a gente procura ajuda, a gente se mantém centrado aí nas nossas experiências e a gente ter gratidão, onde que a gente vai ter aí realmente, né, uma boa existência. Gratidão a todos.